Todo mundo lembra das capitanias hereditárias. De 1532 até 1549, o regime das capitanias hereditárias vai vigorar no Brasil. Para quem não lembra, simplesmente o rei de Portugal dividiu todo o território brasileiro em 15 lotes, entregou um lote na mão cada lote na mão de um capitão donatário. Esse capitão teria várias obrigações, responsabilidades, como cuidar do território, protegê-lo, catequizar os índios, explorar economicamente o território, pagar impostos à coroa. E dessa forma, 15 homens, teoricamente, conseguiriam cuidar do território. Nosso assunto não é esse. Só estou mencionando isso para poder dizer o seguinte: isso não deu muito certo, por uma série de motivos que a gente vai ver lá na frente. E em 1549 foi criado o Governo Geral, com capital em Salvador, na Bahia. E em 1549 chega o primeiro governador geral. O nome dele é Tomé de Souza. Mas esse não é ainda o nosso assunto. Eu só estou dizendo isso para dizer para vocês que nessa mesma expedição que veio o primeiro governador geral, veio também um jesuíta, extremamente conhecido, que foi o Manuel da Nóbrega. O Manuel da Nóbrega, ele era um padre jesuíta, gago, e apesar de ser gago, com extrema habilidade para negociação e para estabelecer um relacionamento amigável entre os índios e os portugueses. E viajando aqui pelo nosso território, ele viajou para vários lugares, de norte até sul. Ele recolheu, digamos assim, alguns testemunhos de vários indígenas de lugares diferentes, que falavam línguas diferentes, sobre um tal de Zomé. Outros povos o chamavam de Sumé. E qual era o testemunho desses índios? O testemunho deles era o seguinte, que um belo dia, isso era um testemunho de antepassados dos indígenas, obviamente. Então, assim, eles tinham entre eles, os índios, uma lenda de que, milhares de anos atrás, um ser divino teria chegado pelo oceano com a imagem de uma cruz e teria ensinado muitas coisas para os seus antepassados. E agora, em 1549, o Manuel da Nóbrega estava ouvindo o testemunho desses índios sobre isso. Eles dizendo, reconhecendo a pregação do Manuel da Nóbrega e fazendo referência, fazendo alusão nós já ouvimos falar disso. Nossos pais falaram de um homem que veio por sobre as águas. Muito bem. Isso é relatado não só pelo Manuel da Nóbrega, mas eu acho que esse é o melhor documento que existe. Eu estou com ele aqui na tela do computador. É uma das cartas do Manuel da Nóbrega. Se vocês tiverem curiosidade, encontra na internet o PDF. Existe uma coleção chamada Cartas Avulsas. São 3 volumes só de cartas dos jesuítas. Talvez a melhor coleção de documentos sobre os primeiros anos da colonização. Então, vejam o que diz o Manuel da Nóbrega escrevendo para pessoas da Europa. Olha o que ele diz. Falando dos índios. Dizem eles que São Tomé, a quem eles chamam Zomé, passou por aqui, e isto lhes ficou por dito de seus passados, e que suas pisadas estão assinaladas junto de um rio, as quais eu fui ver por mais certeza da verdade, e vi com os próprios olhos 4 pisadas muito assinaladas com seus dedos, os dedos dos pés no caso, as quais algumas vezes o rio cobre quando enche. Certo? Ele diz mais. Dizem também que quando deixou estas pisadas, ia fugindo dos índios, que o queriam flechar, e chegando ali, se lhe abrira o rio e passara por meio dele a outra parte sem se molhar. E dali foi para a Índia. Assim mesmo contam que, quando o queriam flechar os índios, as flechas se tornavam para eles
voltavam para os índios que estavam jogando as flechas, e os matos lhe faziam caminho por onde passasse. Outros contam isto como por escárnio. Dizem também que lhes prometeu que havia de tornar outra vez a vê-los. E aí o Manuel da Nóbrega diz, ele mesmo, ele, se referindo a São Tomé, ele os veja do céu e seja intercessor por eles a Deus, para que venham a seu conhecimento e recebam a santa fé como esperamos. Então aqui a gente tem um relato do Manuel da Nóbrega, dizendo para nós, os índios aqui relatam que os seus antepassados passaram para eles a informação de que um homem chegou e trouxe uma notícia nova, religiosa, e essa notícia eles estavam reconhecendo ali na pregação do Manuel da Nóbrega. Obviamente, não podemos confirmar isso, né? A probabilidade é pequena que isso realmente tenha acontecido, mas é uma curiosidade muito interessante. E eu não sei se vocês conhecem esse livro aqui, talvez vocês já tenham ouvido falar. História da América Portuguesa, Rocha Pita. Esse aqui, ele é o segundo livro de história do Brasil mais antigo, só perde para o do Frei Vicente Salvador. Ele foi escrito no início do século XVIII, 1700 e pouco. E vejam o que ele diz aqui num trecho do início do livro. Ele diz assim, só mais um trechinho. A vinda do glorioso São Tomé, anunciando a doutrina católica, não só no Brasil, mas em toda a América, tem mais razões para se crer que para se duvidar. Pois, mandando Cristo Senhor nosso aos seus sagrados apóstolos pregar o Evangelho a todas as criaturas e por todo o mundo, não consta que algum dos outros viesse a essa região, tantos séculos habitada antes da nossa redenção. E depois de remidas tantas almas, não deviam ficar 1500 anos em ignorância invencível da lei da graça. E posto que nas sortes tocasse a este santo apóstolo a missão da Etiópia e da Índia, e se não fale na América, então por descobrir, não se pode imaginar que faltasse a providência de Deus a estas criaturas com a pregação que mandara fazer a todas. Então o Rocha Pita está dizendo assim, olha, eu acho bem provável que o apóstolo São Tomé tenha vindo aqui, já que em 1730 já existia essa... Obviamente já existia, porque o padre Manuel da Nóbrega recolheu essa informação no século XVI, em 1549. Então, menos de 200 anos depois, o Rocha Pita está confirmando, digamos assim, ele está dizendo, olha, eu acho bem provável que isso tenha acontecido, que Nosso Senhor disse aos apóstolos, ide pregar por todo o mundo. E aí é interessante, ele continua falando desse assunto, e aí chega um ponto que ele diz assim, muitos vão alegar que é impossível, como é que o apóstolo São Tomé foi capaz de chegar até aqui se ninguém conhecia essas terras? Se o povo europeu, asiático, africano não tinha ideia de que essas terras existiam. Aí ele menciona o caso de São Filipe, no livro de Atos, em que ele foi transportado pelo Espírito Santo de um lugar para o outro de forma milagrosa. Então, assim, esse é o tipo de história que hoje em dia se dá muito pouca atenção a isso, se trata logo como uma lenda que não merece atenção, uma história da carochinha. Bem, verdade ou fato acontecido ou mito, o importante é que essa história faz parte do nosso patrimônio cultural. E elas, veja, inclusive pesquisando sobre esse assunto, eu descobri que na época do Rocha Pita, ou seja, 200 anos depois do Manuel da Nóbrega registrar isso, nessa região da Bahia, onde tem as pisadas que eles dizem que são de São Tomé, inclusive a praia tem o nome de São Tomé, é que eu esqueci agora, é São Tomé de alguma coisa. E havia um culto tradicional ali naquele lugar, em homenagem, em honra ao apóstolo São Tomé. Então isso faz parte do patrimônio cultural da nossa história e eu achei importante registrar aqui para vocês. Então, muita gente nunca ouviu falar disso, mas
existe essa história de que São Tomé teria vindo ao Brasil de forma milagrosa e teria anunciado o evangelho para os índios aqui, tá certo? Um abraço para vocês.